Olá a todas, todos e todes que estão acompanhando a segunda Mostra de Cinema e Fé. Eu sou Mariana Campos, uma das diretoras da mostra, dirijo a mostra ao lado da Ana Beatriz Silva. Sou também coordenadora de programação e curadoria. E esse ano a nossa mostra ela vai acontecer na forma presencial nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói e também no formato online através do site da mostra. Bem, hoje eu vou mediar um dos programas da mostra. É um programa que é composto por quatro filmes, quatro belíssimos filmes. Então, eu gostaria de convidar aqui a Ethel Oliveira, diretora do filme 20 de Novembro. Convido também Alisson Severino, diretor do filme Poeira. Davi Pontes, diretor de Repertório número 2, obra dirigida também por Wallace Ferreira. E Vitória Liz, diretora do filme Lua Azul, que também foi dirigido por Letícia Batista. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês, dizer que estamos bem felizes por ter a obra de vocês na nossa programação. Agradeço mesmo demais, obras muito bonitas. Falando um pouco aqui com vocês e com o público que está nos assistindo, explicar sobre a nossa dinâmica. Vamos iniciar com uma apresentação de vocês. Em seguida, eu faço uma pergunta geral, direcionada para todos. E, por último, vai ser uma pergunta direcionada para cada produção, trazendo algumas singularidades de cada obra. Bom, então, seguindo aqui mais ou menos a ordem, né, de exibição dos filmes na nossa programação, vou convidar a Ethel, colega, parceira, para se apresentar aqui, falar um pouco de você, da sua trajetória. Seja bem-vinda, Ethel, muito feliz. Nossa, eu que estou profundamente assim orgulhosa de estar fazendo parte dessa mostra, porque quem está junto nessa curadoria da IFE também é Milena Manfredini, né? Então, Milena Manfredini e Mariana Campos são das diretoras que eu mais admiro no Brasil. Não estou falando de diretoras negras, não, estou falando de diretoras de modo geral, né? São duas diretoras que eu conheci na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, então acompanho assim bastante de perto, né? O desenrolo das duas no nosso labor audiovisual e tenho muito orgulho dessa proximidade então assim tá no mesmo rolê que vocês, assim, eu me sinto muito abençoada. Eu estou falando de Niterói, é, e tem mais, acho que tem mais de 20 anos, né, que eu faço cinema. Quando eu encontrei Milena e Mariana Campos, eu já fazia cinema há alguns anos, né, é, e desejava me formar mais tecnicamente, né? Porque eu sou de uma época assim que a gente é da formação de oficinas, né? Então fiz muitas oficinas na minha vida, né? Uma das primeiras oficinas que eu fiz foi com o Eduardo Coutinho, estudei com ele longamente, né? Uma oficina que teve na Fundição Progresso há muitos anos atrás, tal. E a minha formação, né, eu sou da antropologia, das ciências sociais, da Universidade Federal Fluminense. Lá eu ingressei no laboratório do filme etnográfico, onde tive a oportunidade de aprender bastante sobre antropologia visual e então trabalhei muito com povos Guarani, aqui do Rio, do Mato Grosso do Sul também. E nesse trânsito todo meu, assim, da vida, né? Eu passei grande parte da minha vida também circulando entre Recife e Rio de Janeiro. Então, eu digo que Recife foi quem me deu régua e compasso em muitas
tem muitas das minhas elaborações criativas, né? Assim, Pernambuco é uma cidade muito próspera em cultura popular, e eu me juntei, fiquei logo muito junto, né, da cultura popular pernambucana, dos maracatus, do coco, da ciranda, dos candomblés também, né? Então, assim, a minha formação, assim, é muito, assim, orientada, né, por esses anos, né, mais de 10 anos, né, que eu vivo lá em Recife também, né, tanto que nos últimos 4 anos eu faço uma amostra de cinema negro lá, cinema da diáspora, cinema africano, mas a última edição que foi em dezembro, né, da Baobá Cine, a gente também incluiu filmes dos Estados Unidos, mas uma parceria entre esse coletivo com que eu trabalho lá em Recife, com a Maison de France. Então, os filmes vêm do continente africano, mas muito também filmes dessa África francófona, né? Então, a Baobacine está na sua segunda edição, todas as duas foram edições presenciais também, né? E eu acho que por hora é isso, assim. Sou curta-metragista e fiz um primeiro longa-metragem que foi muito bem, chamado Sementes Mulheres Negras no Poder. E meus filmes são basicamente filmes documentários, e agora eu estou bastante interessada na ficção também. Obrigada, Éter. Também, enfim, compartilho uma grande admiração por você e pelo seu trabalho. Obrigada por estar aqui com a gente. Seguindo aqui a ordem, eu vou convidar o Alisson para falar um pouco de você, da sua trajetória. Pronto. Boa noite, sou Alisson Severino. Antes de mais nada, estou muito agradecido, né? Muito honrado de estar aqui, muito honrado inclusive, de conhecer a Mostra de Fé. Isso mexe muito comigo. Assim, aqui em Fortaleza, sou de Fortaleza, aqui em Fortaleza eu faço parte da diretoria de uma mostra de cinema negro, que é a Negritude Infinita, e aqui a gente ocupa um espaço muito importante, e é uma luta, mas também é uma grande maravilha, e aí sempre que se encontra uma mostra de cinema negro, a gente se bate com essa luta, se bate com essa maravilha, e isso mexe muito com a gente. E, bom, eu sou formado em cinema pela UFC aqui, mas entro na universidade em 2013 e demoro um tempão para fazer filme, só fui fazer filme depois de me formar. Enfim, aconteceu que no ano passado, enfim, por oportunidades diversas, apareceu essa oportunidade, enfim, de fazer um filme, coisa que eu às vezes nem acreditava que de fato fosse, sei lá, a minha parada. E deu no Poeira, que está aqui, deu também em outro filme, mas é muito massa, assim, mexe muito comigo, porque o Poeira é um filme que eu tenho muito carinho, assim, e é um carinho muito, mexe muito comigo, que é uma coisa que é muito estranha ainda tem muita coisa para descobrir a cada vez que eu exibo esse filme, a cada vez que eu encontro com esse filme num lugar diferente, né? E, não, diante disso tudo, acho que eu só posso me sentir mesmo honrado de ter mais essa oportunidade de encontrar de novo com Poeira num outro lugar e de mostrar o Poeira para outras pessoas, né? Eu não tenho uma história tão grande com o cinema e, enfim, fico muito maravilhado com tudo isso que eu estou vendo, enfim. Mas, e aí e aí eu acho, estou um pouco nervoso, como vocês podem perceber, mas o que eu quero dizer mesmo é que, bom, o Poeira, ele é um pedaço de uma pesquisa que eu estava fazendo no ano passado, que tive a oportunidade de fazer filme dela e estou tendo a oportunidade de exibir esse pensamento, que ora é um pensamento sobre a cidade, ora é um pensamento sobre mim, ora é um pensamento sobre a minha família. E mesmo com esse pedacinho, eu sinto muito orgulho de com esse pedacinho
com essa historinha, conseguir contar, conseguir fazer parte dessa grande história que está sendo a IFE e está tá junto com esses outros filmes. Muito obrigado. Bacana, Alisson. Obrigada. Obrigada mesmo. Mostra a Negritude Infinita, conheço, assim, a galera de Fortaleza, muito massa. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Seguindo aqui, vou passar para o Davi Pontes. Olá, Davi. Olá, gente. Boa noite. Quero dizer que também estou muito honrado e muito feliz em participar da mostra. Dizer que é a primeira vez que a gente está exibindo o repertório número 2, então a gente está muito empolgado e, enfim, mesmo agradecer. Esse filme eu faço em parceria com o Wallace Ferreira, que ele não está aqui, mas a gente divide a parceria desse filme de um outro que se chama Delirar o Racial. Embora a gente tenha uma incursão maior no campo da dança, já faz algum tempo que me interesso, junto com o Wallace, em coreografar algumas imagens. Então, talvez o repertório o Delirar o Racial seja o final desse desejo, ou o início desse desejo. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci em São Gonçalo, mas vivo em Niterói. Sou formado em artes pela UF e também tenho um mestrado em arte pela UF. Minha trajetória sempre foi muito complexa. Fui da dança, mas fui para as artes visuais, trabalhei com performance. Então, e talvez isso tenha muito a ver com como o meu trabalho ele se revela a cada vez que eu me interesso por alguma coisa. O Wallace tem uma formação maior em dança e a gente se encontra em 2018 para fazer nosso primeiro trabalho, que se chama Repertório. Repertório é uma trilogia de práticas para pensar a dança como autodefesa, e Repertório número 2 é a segunda etapa desse projeto. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero agradecer, e é isso. Obrigado, gente. Obrigada, Davi. Bacana saber que você é de São Gonçalo, Niterói, circulando por Niterói também. Interessante. Sim. Delirar o Racial, já assisti, enfim, filme belíssimo também. Parabéns. Obrigado. Valeu. Passar para a Vitória Liz, que é diretora do Lua Azul. Oi, Vitória. Oi, tudo bem, gente? Vitória Liz, dirigiu o Lua Azul com Lícia Batista. A gente se encontra na nossa graduação, que eu ainda estou terminando à distância, em Recife. A gente faz cinema na Federal de Pernambuco. E aí conseguimos passar nesse edital aqui em São Paulo, onde nós duas, a gente sempre faz esse translado. Recife, São Paulo, Recife, São Paulo. Agora ela tá lá, eu tô aqui, em São Paulo. E aí a gente, enfim, consegue essa oportunidade de pegar uma grana para fazer esse filme. A gente traz um monte da galera que tá construindo com a gente em Recife. Gravamos ali no Campo Limpo, que é um bairro periférico no sul de São Paulo. E é isso, estou terminando agora a minha graduação à distância. Acho que eu ainda vou ter que dar um pulinho lá, que agora está tudo voltando ao normal. Até me animo de dar um pulinho no Rio de Janeiro também para ver a IFE. Eu conheci a mostra na primeira edição, achei muito chique o trabalho de vocês. Eu ouvi os podcasts, achei maravilhoso. E eu estou muito feliz do Lua tá... A gente começou a distribuir em janeiro, e a gente gravou ele em fevereiro de 2020. Nesse meio tempo, eu consegui fazer um outro filme, já circulei virtualmente com outro filme, e só agora a gente consegue jogar ele para o mundo, e aí está sendo maravilhoso esses encontros. Eu ainda não tive em nenhuma exibição dele presencial, então eu estou tentando articular alguma coisa, mas eu estou muito, depois de tanto tempo, principalmente distribuindo meu primeiro filme, Cool for the Summer, inteiramente online, fico com esse gostinho, né, de agora de querer estar junto, de promover esses encontros. Eu também sou diretora de programação da Semana de Audiovisual Negro, de Pernambuco, que acabou de ter a sua segunda edição presencial. Eu não pude estar lá, mas já comecei a sentir esse calor desses encontros. Então, eu estou muito feliz e espero que a gente consiga se encontrar. Tomara, Vitória, que você consiga estar aqui com a gente no período da mostra, que para quem está assistindo aqui agora já está rolando. Vai ser bacana, né? A gente ter esses encontros presenciais, acho que está todo mundo já cansado de ficar aqui nessa telinha, né? A gente optou em fazer os debates nesse formato para conseguir contemplar, né, todos os realizadores que estão aqui compondo a programação, que não necessariamente sejam do Rio.
Mas bem, vamos lá. Como primeira pergunta aqui, eu fico refletindo muito sobre processos, assim. Eu, enquanto realizadora e enquanto espectadora, me interessa muito saber sobre os processos das obras e também de falar sobre os processos, né, de como eu sigo aqui com as minhas produções. E aí eu vejo que cada narrativa, ela parte de um lugar, né? Cada pessoa tem uma vivência, uma experiência, uma subjetividade, parte de algum lugar para criar essa narrativa. E eu queria que vocês contassem qual foi o disparador, né? Como que surge a ideia, o conceito para a elaboração da obra de vocês. Vou continuar seguindo aqui a nossa dinâmica da roda, começar com a Ethel, para falar um pouco sobre processos. 20 de novembro, que é o filme que será exibido na IFE, ele é um filme a partir de uma oficina, né, dessa possibilidade de encontro coletivo, né, e de formação a partir de um edital do Ministério da Cultura, na época, não vou me recordar o nome, a gente ainda estava lá na Darcy, Mari, então uma grana para a gente fazer 5 filmes, né? Então, tinha 5 filmes para fazer, e antes da gente começar a fazer o filme, a gente ia para um sítio, né, com vários professores para ajudar a gente na formação. Então, um dos filmes que foi apresentado lá, um filme da Marguerite Duras, que é uma cineasta mais romancista, né, francesa, chamado As Mãos Negativas. Eu não vou saber falar o nome em francês, né? É um filme que eu fiquei muito, assim, interessada, assim, porque ele é um plano, praticamente um plano sequência em Paris, uma Paris destruída, e que tinha uma poesia em cima, né? A partir de uma violência contra um homem negro que tinha sido jogado no Sena. Então, essa destruição da cidade, essa violência desse homem e tal. Bom, enfim. Então, eu tinha assistido esse filme. É curioso, talvez seja a primeira vez que eu esteja contando isso, porque, na verdade, o que eu queria ter feito, né, dentro dos filmes que eu tinha para fazer e tal, era um filme sobre os Osmond, sobre os Osmond Bubu, e aí a gente marcou de fazer assim, porque o filme é sobre o processo dele de curadoria, um filme sobre processo. E aí a gente marcou, não conseguimos, e aí já estava filmando os outros filmes, o dinheiro estava acabando, e enfim, eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? E aí eu lembrei desse filme da Duras, e falei, nossa, acho que vou fazer um plano, um grande traveling pela cidade do Rio de Janeiro, e porque eu também já vinha da antropologia, né, onde o corpo está muito presente, onde a figura da pessoa preta está muito presente, né, o universo assim simbólico é sempre muito marcado, né? Então eu falei, eu quero fazer um filme sem personagem, né? E que esse corpo não esteja presente, que não tenha nenhuma figura, né? Que sejam essas impressões, né? Nesse dia, que é um dia que eu acho que o Rio de Janeiro é uma das poucas cidades do Brasil que o 20 de novembro é feriado, né? Um dia dedicado à consciência negra. Então, o que essa cidade, como essa cidade está se movimentando nesse dia e tal. Então, eu fiz esse traveling que é da Rocinha até a pequena África, né? Ali na Praça Mauá, onde é o porto, né? Onde recebeu o maior número de pessoas escravizadas no universo, né?
chegou aqui no Rio de Janeiro, chegou bem aqui perto da gente. Então, o filme ele é uma decisão a partir dessas minhas percepções, né, de querer me afastar um pouco do universo da antropologia, do documentário, querer que o espectador ficasse atento mais na reflexão, né, no pensamento negro, do que no corpo negro, do que na indumentária, né, que geralmente questões muito marcadoras, né, quando se aponta a câmera para a pessoa negra, né, o corpo, né, o cabelo, é o que veste, é a cor, né? Então, eu queria tirar tudo isso e ser só essa poesia que eu criei junto com minha parceira, amiga querida Glória Coutinho, narração da Carmen Luz, uma cineasta também bastante importante, coreógrafa. Estávamos todos ali nesse momento, né, trabalhando juntas. Eu queria muito rapidamente destacar, sabe, Maria, esse momento na Darcy, porque eu acho que foi um momento muito importante para a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, né? Eu era bolsista lá, outros companheiros bolsistas também oriundos desse processo de pontos de cultura, né? Eu morava em Recife, tinha fundado pontos de cultura lá, ganhei uma bolsa por conta disso. Então, foi uma oportunidade dessa escola, do centro do Rio de Janeiro, bastante classe média alta, conviver com outros tipos de pensamento, né? Imagina, vários colegas nossos ganharam esse edital e fizeram muitos filmes. Então, foi um momento de grande produção criativa dentro da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E uma produção criativa oriunda de pensamentos que não eram pensamentos dessa capital artística, né? Que é Rio de Janeiro, que é São Paulo, né? Então, eu sou carioca, mas vinha de muitos anos do Recife, outros colegas também. A gente teve a oportunidade de estudar lá com o Mancuicuro, né? Vindo do Xingu, né? Outros amigos do Nordeste, do Norte. Então, destacar esse momento. Mas o 20 de novembro é isso, assim, esse meu desejo de me afastar, principalmente da antropologia, que é onde eu tinha me formado. E a antropologia é uma matéria, né, um campo do pensamento que explorou, né, muito o povo negro, né? Então, isso, né? Por isso que é um filme esvaziado, assim, da figura humana também. Massa. Sua conexão está um pouquinho falhando, Ethan, mas acho que você concluiu, né? Uhum. Concluí. Mas deu para te ouvir. Tá. Nossa, bacana, assim. Curiosamente, de todos os filmes que você realizou, esse eu não tinha assistido ainda. Assisti agora no processo de curadoria, quando a Milena trouxe o filme, né? Fiquei muito tocada e muito encantada, assim. Achei um filme muito sensível e poético, a maneira como você traz, né, o tema da diáspora africana. O 20 de novembro, desculpa assim, complementar, me entender também, é um dos primeiros filmes que eu fiz na vida, né? Eu trabalhei em muitas produções, colegas, né, pessoas que me contratavam para ser produtora e tal, muitas produções. Mas o 20, eu acho que se não foi o primeiro, é o segundo filme que eu fiz, né? Filme autoral. Então, eu não me reconhecia muito como artista, sabe? Eu me reconhecer como artista e não me reconhecer como artista, eu hoje avalio, né, depois de tantos anos, que também é fruto do racismo, né? Não me colocar como artista, não me
né? Tantos anos trabalhando com cinema, com arte, né? Então é um filme que eu guardei muito tempo. E não sei como, eu acho que a Carmen Luz foi professora da Milena Manfredini e mostrava o 20 de novembro nas aulas dela, né? Então a Milena conheceu assim e falou: nossa, esse filme é super incrível, esse filme é super importante, né? E a Milena fez uma mostra, fazia uma mostra na DAFI, chamada Narrativas Negras, né? E ela me convidou um dia para apresentar os meus filmes, curtas-metragens, e foi a primeira vez que eu apresentei 20 de novembro. E o 20 de novembro só passa em mostra que a Milena faz curadoria. E porque eu nunca mostrei esse filme, nunca circulei, sabe? Por conta disso, era um outro momento meu, assim, muito acanhada, assim, com essa palavra artista, de me reconhecer como artista. Hoje em dia estou mais desaforada nisso, né? Já me coloco mais como artista, sabe? Mas o filme não circulou por isso, assim, né? E sempre querendo fazer uma grande obra, né? Assim, uma obra perfeita. Imagina, os brancos fazem um monte de filme ruim pra caramba que a gente assiste, né? Enfim, mas tem isso, né? É isso. Que bom que a Carmen ajudou a colocar o filme no mundo. Agradecer a Carmen aqui também. Bom, seguindo aqui, a gente volta para falar um pouquinho mais do 20 de novembro. Vou convidar o Alisson para falar do Poeira. O Poeira, né? Falar bem por várias partes. Né? O Poeira, antes de nascer, antes de virar filme, eu estava fazendo essa pesquisa em 2020 para, enfim, me formar. Né? Eu estava desenvolvendo TCC, e parte do TCC era um roteiro de uma outra história, de uma outra coisa, mas nesse roteiro, e dentro dessa pesquisa, tinha muita coisa que eu versava sobre a violência em Fortaleza, especificamente sobre o medo, né? Fortaleza viveu, e eu lembro muito desse momento, um momento em que o medo da violência e o medo, e esse medo com bastante racismo, né? o medo basicamente o medo do jovem negro criminoso, digamos, era esse o medo da violência. Esse medo ganhou nome, né? Ganhou movimento, símbolo, bandeira, né? Foi o Fortaleza Apavorada. Isso ainda hoje volta como piada, como ameaça, mas volta e meia esse termo ainda está por aqui em Fortaleza. E foi um momento de muita campanha, digamos, de muita narrativa sobre esse medo da violência, e um medo da violência que ele é basicamente o medo do corpo negro na rua, né? Basicamente a minha pesquisa ela versava muito sobre isso, ela versava sobre o que é esse medo que a cidade sente, de onde vem esse medo que a cidade sente e qual é o fundamento desse medo que a cidade sente, né? E por um lado estudando de onde vinha esse discurso do movimento Fortaleza Favorada, do momento do acontecimento Fortaleza Favorada, que geograficamente está ali nesses bairros de classe média alta em Fortaleza, mas também falando do lado de cá da história, né? Quando o que acontece comigo é que eu sempre morei com minha família sempre morou num bairro muito pobre que faz divisa com alguns bairros de classe média alta da cidade. Então, né, de uma certa forma, quando esse movimento explode também um medo na gente, o medo de ser vítima desse medo deles, né? Porque aí isso de forma muito direta, assim, também aconteciam casos de linchamento, de perseguições, assim, e de uma certa forma foi também um tempo de autovigilância para que a gente não vacilasse no meio da rua diante dos olhares de um ou de outro. Então era o medo que a gente tinha. E aí esse medo, falar sobre esse medo também estava lá, também estava nesse roteiro, que eu estava fazendo o TCC e também estava na pesquisa do TCC, né?
E aí, para além disso, fui versando também um pouco sobre a minha história e sobre essa coisa que sempre está comigo, sempre vai estar comigo, de sim, cresci num ambiente muito desigual, e num ambiente muito desigual a violência ela se prolifera, porque esse é o fruto de um ambiente completamente desigual. Então eu cresci vendo muitos amigos meus indo para o crime, né, se perdendo de uma forma ou de outra, e isso sempre esteve comigo, sim, porque por um lado tem tem a dor de se afastar, tem a dor de perder algumas pessoas de uma forma ou de outra, a gente acaba se perdendo na vida. E por um outro lado também, né, lutar uma luta, porque eles foram e são meus amigos, sim, uma luta pela integridade dessas pessoas, ao passo no momento em que se discutia, ainda se discute tanto que se imputa uma maldade nessas pessoas, assim, eu por ter visto com essas pessoas, ter visto as pessoas e só não ter acompanhado esses meus amigos por uma série de outros motivos, assim, eu conheço o bom, eu conheço o carinhoso, eu conheço né, o amor dessas pessoas, eu conheci o amor dessas pessoas, eu conheci o amor de pessoas, inclusive, que se tornaram criminosas, eu conheci esse amor. Né? Então, eu também falo, desde essa pesquisa, eu também já colocava isso, e entendendo também como uma responsabilidade, porque, né, a gente tem isso desses lugares dessa nossa vida, desses lugares em que a gente cresce, dessas amizades que a gente constrói, né? Eu eu acabei eu não me envolvi por uma série de outros motivos, eu fui por um outro lado, acabei no final das contas conseguindo fazer uma faculdade, conseguindo me formar, consegui concluir esses estudos e hoje, ainda pior, eu consigo trabalhar com o fruto dessa universidade. Então, de uma certa forma, eu também me sinto eu também sinto que tem uma missão aqui comigo de como eu consegui dar certo, digamos, e ter acesso a isso, e eu conheço essas pessoas, eu conheço as histórias, não preciso falar delas. Eu preciso eu preciso colocar essas histórias para frente, porque contando essas histórias eu ocupo algum espaço, ou eles ocupam algum espaço comigo. Então tem tudo isso, e tudo isso é o que se escuta do filme. E aí tem o que se vê do filme que já tem outros caminhos, né? No filme tem muitas fotografias de lugares diferentes, né? Algumas fotografias, as fotografias mais tem algumas fotografias que são fruto de um outro processo que virou ensaio fotográfico diante dessa rua em que eu sempre morei, que essa rua passou por um processo de remoção, né? A grande maioria das casas foram removidas, a minha família também se afastou um bocado, porque saíram as casas, cada um conseguiu uma casa em um outro lugar, e esse processo muito prolongado, inclusive por resistência da comunidade, da qual eu participei, e nisso, no que eles iam avançando, a comunidade ia meio que se destruindo fisicamente também, as pessoas iam se afastando, ia ficando mais vazia, e aí, nesse momento, toda essa coisa que eu tinha com a casa, com a moradia, com o meu lugar no mundo, eu acabei documentando isso e documentando esse sentimento de estar se esvaindo dessa memória e estar se tornando poeira. E daí veio o nome do filme, essa memória que se torna poeira, mas que ao mesmo tempo é uma poeira que se espalha e que permanece e que se torna outras coisas, né? Então, e aí já é uma outra coisa, um outro sentimento que eu também tento colocar no filme, e parte disso também de observação que eu fui tendo depois de sair desse lugar e fui vivendo em outras casas. E em cada uma dessas outras casas eu fui tentando, também com a fotografia,
né, me encontrar o meu lugar nessas casas, porque eu saí do meu lugar e ainda estou aqui tentando tatear um outro lugar para mim, como é que pode ser esse outro lugar, né? Então, o que acontece é que o Poeira, ele é um filme que fala sobre o medo da violência, pensando numa metáfora de que talvez um dia a cidade não aguente tanta violência, a violência racista, a violência que esse medo provoca na gente, né? A violência do policial, a violência a violência da milícia, a violência da facção, né? Pensando no meu corpo, pensando no corpo dos meus amigos, pensando no corpo da minha família, pensando nessa casa que também foi removida por um processo muito parecido, né? O Poeira nasce de uma imaginação de que um dia essa cidade não vai mais aguentar e essa cidade vai começar o corpo dessa cidade vai começar a reagir de alguma forma, essa cidade vai começar a gritar porque precisa botar isso tudo para fora e isso vai reverberar nas pessoas de alguma forma, né? E ao mesmo tempo também tem ali sutilmente no Poeira uma tentativa de falar sobre as pessoas, sobre todas as pessoas que eu vi e as pessoas que, de uma forma ou de outra, se tornaram pessoas que se utilizaram da violência na sua vida, que foram para o crime, que foram roubar, que foram fazer alguma coisa, e são pessoas que eu não acompanhei, mas que talvez não tenha acompanhado não por mérito meu, né? Eu penso bastante nisso. E também que são pessoas que, enfim, viveram tudo isso, fizeram tudo isso, mas que são pessoas que em algum momento da vida elas puderam me dar amor, puderam me dar carinho, e eu sou muito grato, eu sou muito fiel a todo o carinho que eu pude ver dessas pessoas. Mesmo as pessoas que depois da adolescência foram para o crime, mesmo pessoas que em algum momento da vida se afastaram completamente, né? Assim, eu acho que isso tudo está no Poeira, de uma maneira que às vezes parece meio turbulenta, mas que foi ali, e por isso ele é muito especial, e por isso também era muito difícil, foi a maneira como as coisas estavam embaralhadas no meu coração naquele momento, e tenho orgulho de ter conseguido colocar no filme com a verdade que eu achava que merecia. E super mereceu, Alisson. Você falando dessa maneira turbulenta, né? Algo que me chama muita atenção, que a gente pode conversar no próximo bloco aqui, é a maneira como você conduz a narrativa, né? As escolhas estéticas e sonoras que você traz para contar essa história. Essas fotografias, esses áudios, né? Que me parecem serem mensagens de áudio de WhatsApp, trocado ali entre as pessoas daquela família, sempre aquele clima de tensão, né, falando sobre uma pessoa, e aí como ela vai sendo conduzida e vai prendendo a gente para entender que história é essa que está sendo contada. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou passar aqui agora para o Davi para falar sobre o processo do repertório número 2. Falar um pouco sobre o repertório número 2 é falar um pouco sobre o fim, porque eu acho que o repertório faz com o nosso trabalho, com o nosso encontro, o meu encontro com Alice, é pensar no fim, mas um fim que possibilita outros começos. A gente se encontra em 2018 para pensar esse projeto. O projeto chama Repertório, né? É uma trilogia é uma série de práticas para pensar autodefesa. Então a gente começa em 2018 fazendo um trabalho de cena e se desdobra em outras ações que estão para além do trabalho de cena. Tem 2 filmes que estão no projeto, que é o Dedéu Racial e o Repertório número 2. E eu estava muito implicado em 2018 em pensar como a violência ela era incúlume em nossos corpos, né? De como a gente não podia escapar. Ouvindo o Alisson falando, eu compartilho um pouco dessa imagem, mas também fico mobilizado a pensar com o repertório número 2 de que maneira a violência tem se organizado e de que maneira as práticas artísticas elas podem de alguma maneira responder a essa violência. A gente estava muito preocupado porque a gente achava que a dança ou a coreografia, que são 2 palavras que são próximas do nosso vocabulário, elas de alguma maneira não estavam sendo colocadas para responder essas questões, então o repertório foi uma maneira de colocar
esse projeto para colocar essas duas categorias que foram criadas na modernidade para responder de alguma maneira. Repertório número 2 foi um convite de Frestas Trienal, que foi uma exposição que aconteceu no ano passado, no final do ano passado. O Thiago, que foi um dos curadores da exposição, convidou a gente para fazer um trabalho. A gente de cara já sabia que queria fazer o registro desse trabalho. E foi logo depois do outro filme que nós fizemos, então a gente estava muito ainda movido com a ideia dessas imagens que a gente queria mobilizar com o filme. O repertório, ele fala sobre violência, mas ele sempre diz que o filme não é uma metáfora da violência. Então, quando a gente fala da violência, a violência parece mais como um indício do que como uma coisa, como uma régua para tratar da violência. A gente estava muito interessado e está muito interessado no pensamento da Denise Ferreira da Silva. É uma pessoa que nos influencia bastante na nossa pesquisa. A gente costuma falar muito sobre o tempo nos nossos filmes, que é uma coisa que me interessa muito, porque eu acho que o tempo, assim como a coreografia, foi inventado na tradição moderna, e não o tempo como a maioria das pessoas aqui, eu imagino que articula, mas o tempo é esse da modernidade. E a gente tem tido e nossa maior preocupação tem sido acabar com esse tempo, ou pensar o mundo em que esse tempo ele não exista, né? É mais que um desafio, para mim, é uma ética de vida, na verdade, é poder olhar para as coisas no mundo, olhar como eu me relaciono, olhar como eu encontro as imagens, e olhar como eu me encontro com Wallace, e perceber e questionar de que maneira o tempo ele tem articulado e que violência é essas que o tempo, junto com a coreografia, ele tem mobilizado. Então, eu acho que o repertório é uma resposta a esse dilema do tempo, mas também é uma resposta a uma série de implicações que tem a ver com racialidade, porque para a gente, tanto a racialidade quanto a coreografia, elas são responsáveis por criar algumas violências, e eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, porque, enfim, eu acho que é uma coisa que leva um pouco mais de tempo para articular, mas o filme, o projeto em si tenta mobilizar a partir dessas questões da racialidade e coreografia, como a gente consegue mobilizar o mundo sem o fantasma da linearidade e sem o fantasma do entendimento. Como a gente olha para as coisas do mundo, não tentando entendê-las, ou tentando encontrar algum objetivo nelas, mas que a imaginação, que a intuição possa levar a nossa imaginação para direções intelectuais um pouco mais interessantes. Então, acho que o maior desafio do filme é esse, tirar o nosso pensamento da racionalidade, porque a gente sabe que a razão ela também é uma invenção moderna, e que, assim, a Denise ela vai dizer que o pensamento moderno ele é estruturado em 3 pilares, né? Que é a determinação, a separabilidade e a sequencialidade. Ela vai dizer que a autodeterminação é o principal pilar, porque ele define quem é a gente, e gente, quando eu falo a gente, eu falo o sujeito branco, ele define quem é ele e quem é o resto do mundo. Ela vai dizer que a sequencialidade é uma maneira de escrever o espírito no tempo, enfim, o espírito é essa categoria da filosofia, e ela estava entendendo o espírito como uma coisa, como uma trajetória, e esse espírito ela vai falar de desenvolvimento, né? A gente sabe que eu vou voltar um pouco, porque a gente faz mais disso no Delírio Racial, mas também no repertório número 2. A gente vai questionar algumas categorias da ciência, né? Que entendem o processo de evolução como um processo de desenvolvimento, que vai olhar para a ameba e até o homem, o final da trajetória que seria o sujeito branco ou europeu. E é isso que a gente aprende na escola até hoje, né? A gente aprende que a menor estrutura de vida é a ameba e que o final da estrutura de vida é o ser humano, é o sujeito esse que anda, que fala, que articula o pensamento por essa parte do corpo. Aqui é o pensamento e o resto do corpo ele não tem qualquer papel no conhecimento, né? Então, acho que o repertório, de alguma maneira, coloca em xeque essas questões, porque a gente está articulando de que maneira... Pode ser uma ideia antiga, mas a gente continua insistindo em pensar o corpo como produto de conhecimento. Eu não digo que é antigo porque eu acho que é uma discussão antiga, mas eu acho que, por mais que a gente entenda isso de alguma maneira, a gente fale sobre isso, eu sinto que a gente ainda não age como se entendesse o corpo como produto de conhecimento. Então, talvez seja esse um grande desafio do repertório. E eu faço isso com o Wallace desde 2018. A gente, a princípio, para pensar autodefesa, a gente olhou para algumas técnicas mais organizadas, mas depois a gente entendeu que a gente ia para um outro caminho, que não seria exatamente reproduzir essas técnicas, mas mobilizar ou criar uma série de procedimentos que lidassem com uma ideia de autodefesa. Então, a gente faz isso, a gente tem alguma série de práticas para pensar autodefesa,
E aí o maior desafio foi como articular essas técnicas ou esses procedimentos com essas imagens, assim, de como coreografar essas imagens, de como articular elas para que fizesse sentido dentro de um vídeo, ou seja, de um filme, seja lá qual for a estrutura que a gente estava interessado, mas aqui está falando do vídeo. Então, tem sido um grande desafio para a gente poder olhar para essas imagens e poder se sentir desconfortável com elas a cada vez que a gente olha. A gente fala de algumas questões no trabalho que tem a ver com coreografia, racialidade e autodefesa. São três palavras que a gente carrega quase como emblemas para tudo que a gente faz. Então, acho que é isso. Então, convido as pessoas para assistirem e eu falo um pouco mais depois. Obrigado. E desculpa se eu falei muito rápido. Não, deu para super compreender, assim, acho muito bacana esse argumento, né, da dança como autodefesa. Eu estava lendo uma entrevista sua aqui, né, na internet, né, no site, que você fala desse corpo que está sempre atento, né, que é vigilante, e que nesse processo de vocês, de pensar como que um corpo performa-se quando encontra com um policial na rua, né, que era aquilo como o Alisson estava falando, né, desse corpo preto na rua, que está sempre atento, vigilante, né, para a qualquer momento se autodefender. Né? E eu acho que dialoga muito a sua obra com a do Alisson. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir uma do outro, eu aconselho, assim, indico que acho que tem toda uma relação muito interessante. A gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. Chamar a Vitória. Oi, ok. Eu fiquei muito estimulada com as pesquisas de vocês, gente. O Lua, ele é mais... Ele nasce ali do acaso, assim. Eu e Letícia, acho que a gente nunca tinha pensado em trabalhar juntas, mas a gente estava num momento em que a gente estava meio... Eu passei muito tempo da minha faculdade ali, meio que imersa numa depressão, assim, e isso matou muito o minha vontade criativa, assim. Eu tinha muita vontade de trabalhar com os meus colegas, meus amigos, mas eu não tinha... As minhas ideias estavam, assim, secando. E aí chega um momento ali em 2019 que eu e a Letícia, a gente se encontra tendo uma energia criativa, assim, sem a gente ter meio que onde colocar ela, assim, sabe? Meio que sem um lugar para deixar ela florescer. E aí a gente começou a lembrar de alguns editais e a gente meio que falou, e aí a gente, sei lá, acho que era setembro, era muito próximo de um edital que a gente lembrou que existia. A gente falava, a gente tem 15 dias para escrever um filme, vamos, e a gente fez, vamos. E aí a gente temos backgrounds muito parecidos, assim. Eu cresci na periferia de São Paulo, ela cresceu no centro, mas ela cresceu numa dependência, né? A mãe dela é empregada doméstica, ela cresceu com essa família. Eu cresci numa casa grande, mas enfim, na periferia. Tinha essas dinâmicas, assim, e a gente se encontrava em muitos lugares mesmo, tendo experiências de viver, de estar na cidade de maneiras diferentes. E aí a gente tem uma paixão por filmes do banal, assim, filmes comédias românticas, filmes esses coming of ages, e a gente pensou, vamos funilar aí num projeto que tem a nossa cara. E a gente escreveu Lua em 14 dias, e para quem conhece a gente, assim, é meio óbvio, assim, são as meninas, Liz e a Letícia. E aí a história sobre essas duas... E aí a gente geralmente descreve o Lua como uma fatia de vida, assim. É um pedacinho de torta ali, do começo da vida adulta dessas duas personagens, que é a Riva e a Flávia, que se encontram ali no Campo Limpo, nas pracinhas, assim. Que tem muitas e muitas e muitas, assim, na região. Na época em que a gente foi gravar, casou que depois de uma vida inteira no bairro, a minha avó estava vendendo a casa dela, onde eu fui criada, minha mãe, meus primos,
A gente tem toda uma rede ali de apoio, de vizinhança, de anos e anos, e literalmente um lugar que as pessoas falam, quando a gente se mudou para cá, tinha um rio aqui, tinha mar, era tudo mato. E aí eu resolvi gravar o projeto, a gente resolveu, em conjunto, gravar o projeto todo lá, assim, então a gente fez a base do projeto na minha casa, a gente até teve que tirar minha avó da casa, ela não estava aguentando tantas pessoas, assim, a gente colocou ela na casa de uma família que morava próximo, e foi muito especial, foi um grande adeus, assim, e também tinha muitas pessoas que participaram do filme, eram fora da cidade, e tinha uma experiência de São Paulo muito pautada pelo centro, pelo impessoal, pela pressa, metrô, enfim. E aí todo mundo meio que saiu dessa outra experiência de São Paulo, que é uma São Paulo que é um pouquinho mais devagar, que, enfim, tem relações interpessoais ali de anos, construída na rua, construída ao redor de alguns pontos de convivência pública. E aí, enfim, foi lindo, assim, promover todas as coisas que estavam acontecendo ali no momento. E foi um pouquinho antes do Covid, né? Então foi uma grande reunião. A gente, acho que o Covid a gente entrou no lockdown em março. Eu tava no Recife, e Recife foi antes do resto do país, então não sei direitinho. Mas foi ali, foi uma grande reunião, logo um pouco de todo mundo ir para o seu campo. Enfim, acho que... Bacana, Vitória. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho do Lua. Voltando aqui para Ethel, eu acho que eu assistindo aqui, né, eu vejo que o filme ele tem 8 minutos, e eu vejo que em 8 minutos você consegue trazer várias referências e consegue deslocar a gente para um outro tempo e espaço, onde a gente consegue embarcar nesse trajeto, né, nesse percurso, nesses pensamentos ao longo da narrativa. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a construção da narrativa sonora, né, do desenho sonoro, como que você consegue narrar essas histórias através dos sons. Tem a narração da Carmen Luz, mas também tem várias sonoridades ali, né, uma polifonia, tem ali o som do mar, quando inicia o filme, trazendo a questão da travessia, da diáspora. Depois você vai chegando, passa ali pela zona portuária, Pequena África, até chegar na Lapa, e aí vem outras interferências sonoras. Eu fui entrando e fui embarcando nessa viagem assim, também. Queria que você falasse, você dirigiu, roteirizou e montou o filme também, queria que você falasse um pouco sobre esse desenho sonoro, essa roteirização. Tem um pouco não, bastante a ver, né, com esse rolê que Davi vinha trazendo, né, de não estarmos inscritos, né, nessa sequencialidade, linearidade, né, o pensamento filosófico, cultural negro não é, né, a partir desses termos, né. Então, eu sou esse pensamento bastante louco o tempo todo, né? Também das referências, né? E desses pensamentos que vão escapando, indo para vários lugares. Vocês percebem isso na minha maneira de falar, né? Assim, não consigo ir no ponto. Assim. Então, e também como sou mulher de axé, né? Assim, de candomblé. Então, desde sempre aprendi, fui formada nesse pensamento, né? Assim, para além dessas coisas sequenciais, lineares, pensamento espiralar, né? Assim, corpo, intuição. Então, o som, que é também uma elaboração criativa muito exemplar do pensamento negro, né? Assim, então ele vem trazendo essas várias referências. Então tem nesse 20 de novembro a gente gravou um pouquinho o que estava acontecendo ali nesse monumento de Zumbi, né? Então tem um afoxé, mas esse afoxé está colocado lá
nesse trecho que é Lapa, né? Tem mar, tem muito vento também, né? Esse elemento invisível, né? Que a gente consegue um pouco traduzir, né? Com, com a possibilidade da gravação e tal. Então, isso também conversa muito minha com o Ricardo Mansur, né? Esse meu parceiro técnico de som também, que me ajudou a construir. Tem um momento de que a gente coloca umas falas ao contrário também, ao contrário, né? Essa fala embaralhada, ou nessa língua que ninguém sabe, né? Então, essa parte de som é uma parte sempre muito importante para mim, que gosto muito de... Estou muito informada, né, pela sonoridade, pela música, estou sempre na música, minha maior referência é a música. Eu digo que meu maior sonho é fazer um filme como se fosse uma música, sabe? E eu vejo muito isso naquele filme Tongues and Pilots, do Marlon Reeves. Eu gosto muito desse filme, eu acho que ele conseguiu também. E ultimamente eu tenho ouvido muito um álbum de um, de um artista aqui do Rio, chamado Imbé, que eu acho que ele conseguiu fazer um álbum que parece um filme, sabe? Então, assim, som é um negócio que eu gosto muito. Então, é isso, é uma colar. E tem os momentos também que tem uns homens num porto. Isso tudo é banco de arquivo sonoro livre, que foi pesquisando a partir dessas, desses termos, né? Homens negros, africanidade, porto. Então, eu fui encontrando, né, nesses bancos sonoros livres. Foi por aí, Mário. Bacana, Éter. Ficou muito bacana, assim, de verdade, né? Você falou do Ricardo Mansur também, né? Um grande profissional na área de som, e me despertou muito, Sim, realmente, assim, entender como foi o processo, porque é algo que a gente vai acompanhando mesmo, não apenas pelas imagens, né? Mas o som, ele conta muito também. Bacana. Seguindo esse fluxo aqui com Alisson, o Poeira, você trouxe, né, Alisson, que o Poeira ele fala muito sobre medo, sobre violência. E você falou de amor, né, de afeto, assim. Eu percebo também esse afeto muito presente ali na narrativa, e destaco também as escolhas estéticas que você fez, assim, sonoras também, né? Quando você traz as fotografias, a história que vai sendo costurada por essa troca de mensagens, a trilha sonora que está ali trazendo um clima de tensão, de angústia, a gente tentando entender o que é aquela história, até que, enfim, a gente entende, né? Queria que você falasse um pouco dessas suas escolhas, assim, por que contar a narrativa dessa forma, né, através das fotografias e essas escolhas estéticas e sonoras também. Sim. O Poeira é um filme de pandemia, né? Ele foi não só por ter sido feito durante período de isolamento, durante a quarentena, mas também porque o que permite a existência do Poeira é que lançaram um edital, Secretaria Municipal lançou um edital que só permitia, seja por tempo, por orçamento, por vários motivos, processos que fossem online, processos que não fossem presenciais, né? Então, e aí a gente tem, com todas essas questões, existe essa possibilidade, existe a possibilidade de fazer um filme. Como seria esse filme, né? E aí aí começa a se quebrar a cabeça em cima de alguns elementos, inclusive os elementos que estavam ali muito presentes, né? Um dos elementos era essa fotografia de casa, que quando eu me volto muito mais para dentro da minha casa, assim,
e aí eu preciso me movimentar de alguma forma, preciso movimentar minha cabeça de alguma forma. Eu vou para as fotografias, então com essas fotografias uma reflexão sobre o que é a minha casa, sobre o espaço da minha casa, sobre como eu estou na minha casa. E outra coisa, o WhatsApp. O WhatsApp nesses dois lugares. O WhatsApp como difusão do medo de diversas formas, assim, inclusive, né, refletindo sobre como, inclusive, as narrativas mais de extrema direita se apropriam do WhatsApp, como que elas se apropriam das pessoas mais simples, e como que isso chega na minha casa, como que isso chega nas minhas pessoas também. Mas também o WhatsApp, por eu estar afastado de todo mundo, por eu não estar mais morando com minha família, o WhatsApp era o único canal. Se eu quisesse falar com as pessoas, eu quisesse saber como é que estavam as pessoas, eu mandava mensagem, porque inclusive tem esse detalhe até com a minha própria avó, que é uma coisa mais minha, que ela não atende celular, não quer atender celular, nunca vai atender celular, acha chato ficar falando horas e horas e horas, e horas, e da boca dela não atende. Mas ela gosta do WhatsApp, ela gosta da movimentação do WhatsApp, ela gosta de toda essa coisa, então, se quiser falar, é o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp estava no outro grau, digamos assim, na minha vida, né? Na nossa vida, assim, era esse meio de comunicação, e dentro desse meio de comunicação tinham essas várias coisas acontecendo, e aí, bom, são esses os elementos que estão aqui na mesa, são esses elementos que eu vou articular para fazer esse filme, né? Então, ele estava, e aí o filme, o WhatsApp, o áudio do WhatsApp, a conversa através de áudios, né? Essa coisa que a gente escuta uma única pessoa falando, porque a gente escuta a pessoa que está mandando e tudo, né? Ele está lá porque o WhatsApp era também era esse único mecanismo de comunicação, basicamente, né? Ou o mecanismo mais forte. Então, o que é que se quisesse falar, o WhatsApp estava lá. E aí, ao mesmo tempo, com tudo isso, esses dois sentimentos muito fortes, né? Uma preocupação, uma angústia muito grande, assim, principalmente naquele momento, por vários motivos, e aí entendendo também o WhatsApp, o mandar áudios, o receber áudios, como existe um tempo vazio, né? Eu não estava ali vendo as pessoas, não via as pessoas todo dia, então eu mandava uma mensagem e esperava o tempo em que a pessoa fosse receber a mensagem para mim retornar a mensagem, e entre isso e aquilo, vazio. E esse vazio pode ter muita preocupação nesse vazio, pode ter muita angústia nesse vazio. Não era um momento normal, não era um momento tranquilo. Então, qualquer preocupação ela podia aumentar muito, né? E, ao mesmo tempo, né, o carinho, o afago, né, o grupo da família que ganha uma outra forma, que passa a ser o canal sei lá, das piadas, e de repente o grupo passa a ser um lugar em que diversas histórias que ninguém nunca sabia, nós os mais novos da família, que ninguém nunca sabia, eles vão e aparecem no grupo da família, porque também precisava se utilizar o WhatsApp também para isso, para aliviar essa angústia que mesmo no WhatsApp batia, assim. Então, estava lá esse meio de comunicação, essa tecnologia de comunicação, lidando com esses dois sentimentos, né? E aí, eu peguei essa tecnologia, trouxe para o filme. O filme ele se utiliza dessa tecnologia e se utiliza também dessas duas coisas que eu estava sentindo muito naquele momento, né? Essas sensações, tanto a sensação de angústia como uma renovação de carinho que eu também sentia pelas minhas pessoas, pelas pessoas que estavam ali comigo. Bacana, interessante. E assistindo, assim, né, dá para perceber que você conseguiu imprimir muito bem, assim, através dessas imagens e dessas trocas de essa angústia, né? E, de fato, né, durante a pandemia, a gente vivenciou, enfim, coisas que a gente nunca tinha vivenciado. Surgiram muitos filmes, né, de pandemia, né, que a gente chama, nesse período, né, desses editais que realmente aconteceram, e o que estava ali à nossa mão
para fazer de forma muito inventiva, assim, também, né? Se reinventando. Achei muito bacana. Só complementar, desculpa retomar, mas é só que com isso tudo, com eu conseguindo pegar essa angústia também que estava comigo, e colocando essa angústia no filme, isso também acabou servindo para mim como um mecanismo de conseguir lidar com ela de alguma forma, de conseguir não exatamente me livrar da angústia, se livrar talvez seja um termo forte demais, mas conseguir lidar de alguma forma, né? Com tudo aquilo que estava se sentindo, eu por estar numa situação de eu estava muito isolado, né? Minha família estava vivendo em outro lugar, eu estava vivendo em outro lugar, estava vivendo praticamente sozinho, não tinha contato, não sei, com o WhatsApp, e tinha muita angústia com cada um desses silêncios, desses espaços entre uma mensagem que vai e volta. E aí conseguir fazer isso foi algo que me permitiu lidar com esses sentimentos e conseguir com que esses sentimentos ficassem, né, conseguir me utilizar desses sentimentos para alguma coisa, para que aí, sei lá, talvez eu dominasse, enfim, esses sentimentos, não esses sentimentos me dominassem, como, enfim, pandemia, esse estresse extremo e tudo mais. Total, total. Obrigada, Alisson. Davi, você estava na sua apresentação falando sobre o repertório número 2. Você disse que o seu trabalho, né, você desenvolve muito no campo da dança e das artes visuais. Repertório faz parte de uma trilogia, né, tem o número 1. Você falou do delirar racial. E eu fico muito instigada assim, a conhecer um pouco mais sobre o seu processo de pesquisa, de criação, a partir do movimento, né? Você vem da dança para chegar no audiovisual. Queria que você falasse um pouco das suas pesquisas e de como tem sido toda, assim, obviamente que infelizmente a gente não tem tempo, né, para falar sobre tudo. Estaria muito interessada para conhecer mesmo, aprofundar. Mas se você puder dar um panorama assim do seu processo de criar a partir do movimento da dança. Ótimo, obrigado pela pergunta. Eu acho que o movimento ele sempre teve assim comigo, sempre fui muito interessado no movimento, e talvez esse meu interesse no movimento tenha me levado a trabalhar com vídeo, ou com performance, ou com outras linguagens. Os 2 filmes que eu fiz, eles nasceram na pandemia também, né? E eles também nascem de uma impossibilidade de se movimentar, enfim, de se movimentar fora de casa, desse desejo de voltar a se movimentar. E eu tinha muita desconfiança na imagem, no vídeo, embora eu já tivesse trabalhado antes, porque eu não queria muito sucumbir o meu trabalho, o meu projeto, a uma única maneira de fazer, porque era o que a gente tinha para fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com muito desejo de mobilizar o meu trabalho para outras direções, assim. Embora eu já tivesse feito vídeo ou alguma coisa antes. Quando chega o repertório, o Delirar, enfim, o projeto, a gente chega muito interessado em pensar imagens, assim, antes de falar do movimento. As imagens, elas são muito importantes para a gente, como a ideia de construir imagens. A gente usa a palavra imagem porque a gente acha que as imagens elas têm um poder muito forte de perturbar o tempo. Então, para a gente falar de imagens é interessante porque quando a gente faz o repertório número 2 dentro do Parque Lage, dentro do Salão Nobre do Parque Lage, e o tempo inteiro a gente se pergunta quem carregou esse mármore todo para cá, e ao mesmo tempo a gente está ali fazendo um trabalho, sabe? Sabe como o que a gente faz com o tempo quando a gente está ali, quando a gente está dançando um trabalho que foi feito para ser feito ali? Então, articular esse tempo e jogar com essas imagens nos interessam muito. A gente diz que as poses, que são as imagens paradas, a gente entende as poses como um gesto radical, porque elas, de fato, elas podem confrontar o tempo. Porque eu acho que dentro de uma pose, a temporalidade ela pode estar ali passeando, a gente pode falar de um passado, de um futuro, de um presente ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo pensar num futuro para essas imagens, sabe? A gente fala do repertório como uma recomendação para coreografias do futuro, que esse desejo de que a gente faça hoje. A gente sempre pensa em futuro porque a gente... E o futuro é uma coisa que me dá uma ansiedade, imagino que para muita gente também, porque
E eu tento guardar essa minha ansiedade no porvir, porque eu sinto que o que a gente precisa fazer também tem que ser feito agora, embora eu imagino que... E aí imagino, junto com várias pessoas, a ideia de um fim do mundo, como a gente conhece, né? Um fim do mundo em que a violência racial faça sentido, um fim do mundo em que o racismo, ou todas essas palavras que trabalhos de artistas negros, ele não possa mais fazer sentido. Então, talvez seja essa o grande desejo de criar imagens, ou de fomentar outras imagens, assim. E talvez a gente use quase como régua para isso tudo o movimento, assim. Eu gosto de falar de coreografia, e coreografia e movimento são coisas diferentes, né? Coreografia é um dispositivo que organiza o movimento, e quando eu digo organiza, eu não digo impor ordem no movimento, mas mais complicá-lo do que organizá-lo de fato. Então, eu acho que a coreografia ela foi inventada por um sentido e o movimento é outro. A coreografia foi inventada no século XIX e o movimento está no mundo desde que o mundo existe, né? Então, tem uma coisa da gente olhar para o movimento e ter um pouco mais de cuidado e olhar para o movimento como uma coisa mais sofisticada e olhar para a coreografia como uma coisa que precisa ser, ao mesmo tempo que precisa ser rejeitada, a gente olha para a coreografia como uma coisa que precisa ser articulada, assim. E a gente faz o trabalho de disputar essa palavra, porque a gente podia muito bem negá-la, mas a gente quer disputar a coreografia, porque também nos interessa jogar com ela. Então, eu acho que o trabalho ele nasce desses conflitos, dessas contradições, que ao mesmo tempo que a coreografia ela foi inventada na modernidade, trata de violência, das tradições modernas, hoje a gente usa a coreografia para falar de um trabalho que lida com racialidade, com autodefesa. Enfim, eu acho que talvez a imaginação, o entendimento, a falta de entendimento, talvez a imaginação e a intuição sejam responsáveis para livrar o movimento dessas ciladas e talvez caminhar para direções intelectuais um pouco mais possíveis. E talvez o repertório Delirar Racial são as apostas que nós temos feito agora, mas eu acho que tem algumas outras apostas que a gente já tem feito mesmo sozinhos, mas eu acredito que é isso. Talvez o movimento tenha sido uma maneira talvez sofisticada de olhar para o tempo e de alguma maneira vislumbrar um futuro ou se preocupar com o passado e reinventar um presente, seja lá qual for o movimento. Massa. Nossa, dá vontade de continuar te ouvindo e entendendo mais esses processos. Espero que a gente tenha a oportunidade no presencial de trocar um pouco mais, assim, que é um tempo que não cabe aqui nesse nosso momento, mas sim, muito interessante. A gente está chegando no final, vou aqui compartilhar a pergunta com a Vitória. Vitória, eu gostei muito do filme de vocês. Ele fala muito sobre afeto, né, entre pessoas pretas e em diferentes instâncias, né? Tem ali o amor romântico entre as personagens, tem um afeto naquela família, entre os amigos. Acho que também um afeto àquele local de pertencimento. Você falou do bairro, né? Campo Limpo, né? Em São Paulo, dá para perceber o passeio dessas personagens ali pela localidade. E achei muito interessante a maneira como vocês construíram o perfil dessas personagens, que elas são bem diferentes, né? Vocês situaram elas em mundos bem diferentes. Uma que está chegando da Europa, está se situando, entendendo ainda como vai ser a vida daqui para frente. A outra que está cheia de responsabilidade, que está no corre. E ao mesmo tempo é isso, né? Saindo da adolescência para encarar uma vida adulta. Eu fico instigada a entender um pouco mais como foi essa construção das personagens. Você com a Letícia e até mesmo com as próprias atrizes, né? No momento ali da direção e do momento de conceituar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pronto, eu e a Letícia, quando a gente começou a escrever, quando a gente escreveu o filme, a gente estava querendo muito brincar com essas tradições das comédias românticas que povoam seus mundos com pessoas brancas, pessoas de classe média, que é quase assim uma ficção científica, às vezes você vê algum desses filmes assim. E aí a gente foi e já começou brincando com isso. Então, exatamente, isso delas serem diferentes, essas localidades em que elas vêm, que sugerem esses mundos distantes dentro de uma mesma cidade, foi tudo querendo brincar. Mas quando a gente começou
a entender, trazer as nossas experiências para as personagens e também ver como essas personagens foram tomando vida com as nossas atrizes, assim, com o B e com Larissa. E, na verdade, todo mundo, assim, eu gosto também que quando assisto hoje o filme, eu vejo intenção e a intenção, eu adoro essa distância entre a intenção de quando a gente escreveu e o que se materializou, porque eu vejo um filme que é isso, os afetos ali se estendem para todo mundo que está na tela em todos os momentos, assim. Então, a gente vê personagens que eram personagens coadjuvantes que, para mim, dão a vida e a cor do filme o tempo todo, ali entre os primos, a família, e foi uma escolha intencional da gente meio que tentar despir esse filme de violências, eu acho, de pelo menos de atravessamentos profundos ali de violência. A gente queria mostrar os atravessamentos profundos do afeto, assim. Então, são duas personagens LGBT em que... Não que eu acho que a gente tem que despolitizar e deshistorizar como essas pessoas estão se movendo pelo mundo na vida real. Mas também imaginar outros atravessamentos possíveis, né? Que às vezes parece que a vida é a gente atravessando ou a gente sendo atravessado. E aí a gente meio que queria ver um pouquinho dela só nadando ali, só todo mundo ali tá só na crista, assim, um pouquinho da onda. E é isso, então, quando a gente vai para fazer uma comédia romântica e tentar despir ela um pouco dessa coisa hollywoodiana, brincando ainda com as tradições, e a gente vê um filme que é só que é isso, mais essa fatia de vida, assim, que a gente parece que chegou ali numa semana e resolveu, ficou de voyeur, assim, filmou elas um pouquinho com algumas coisas. Tanto que eu acho que o filme que foi cortado, a gente cortou muitas cenas em que ele era muito mais tradicional, assim. Então, tipo, tinha resolução dos problemas que a gente colocou, o vestibular, e, enfim, outras questões ali que a gente coloca, que a gente cortou, que a gente entendeu também que a vida tá caminhando, a gente não tá lá o tempo todo, e que, enfim, essas coisas não são tão importantes, que é isso. Talvez se a gente fizesse um recorte daqui 10 anos, assim, o vestibular nem ia ser uma questão na vida delas. Então a gente pensou que eram coisas que, quando a gente estava escrevendo, pareciam muito cruciais, mas que no meio do caminho foram ficando, como várias coisas vão ficando, né? Acho que eu saí um pouco da pergunta. Mas é isso, foi muito também importante a construção com os atores, assim, tanto que quando eu falo das personagens coadjuvantes darem a vida para o filme, isso foi tudo feito na pré-produção ali com a galera, assim, com eles preenchendo o que antes era só uma sugestão, assim. Então, e também o próprio processo de casting, assim, né? O Tobias a gente encontrou na rua, assim, e eu tinha acabado de fazer um desenho. Eu falei, eu queria que esse personagem tivesse esse corpo. E eu fiz um desenho de palitinho, assim, e ele entrou onde a gente estava sentado. E a gente falou: você quer fazer um filme? E ele era menor de idade ainda, foi na minha casa, morrendo de medo. Os pais dele vieram trazer ele de carro, assim, morrendo de medo, achando que a gente pudesse fazer alguma coisa. E aí, o teste dele nem foi tão bom, mas a gente acreditou nele, assim, e ele, toda vez que eu vejo o filme, ele é um personagem que me chama muita atenção, dou muita risada com ele, assim, e foi ele que tomou pra si. Então, o Lua é isso, a gente tinha uma intenção bem mais ensaiada, eu acho, fechadinha, e as pessoas que construíram o filme tomaram para si o filme, assim, tomaram para si suas partes, e eu acho que ele é muito maior por isso. E eu não sei se eu já me perdi na resposta, mas... Sim, sim, super respondeu. De fato, é um filme leve, né? Vocês brincam com os clichês narrativos e a gente vê esses corpos, né, de pessoas pretas de uma maneira que a gente não vê, né, no cinema, ou pouco vê, né? E eu achei muito bacana a maneira como vocês fizeram essa construção e por isso destaquei também os personagens. Bom, gente, a gente está chegando ao fim.
Queria muito continuar esse debate numa mesa de bar, ou enfim, depois de uma exibição presencial, que eu acho que tem muita coisa, né, para a gente trocar e falar. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui na nossa segunda mostra de Cinema e Fé, e falar aqui para o público que está acompanhando, para acompanhar os debates dos outros programas da mostra, acompanhar os filmes, enfim, a programação está muito bacana. E é isso, gente. Obrigada. Um beijo, um abraço. Vamos nessa. Sucesso e fé. Obrigada. Muita axé.